meio estranha. Aí chama a diretora. Depois que chama o trio, inferniza a vida de quem? Da família. Até a família ir atrás do diagnóstico clínico. Então, nós também temos nos preocupado, enquanto grupo de pesquisa, de também colocar em análise o que nós chamamos de laudo do olhar, ou laudo subjetivo. O laudo como nós olhamos o outro. Né? E aí é uma questão que é pouco discutida na escola. A gente, agora, com a pesquisa do ONESP aqui no Espírito Santo, nós tivemos uma excelente possibilidade de refletir sobre esta questão. Quando o professor dizia, a primeira pessoa a avaliar o aluno sou eu. Quando eu começo a entendê-lo como alguém diferente, como alguém que não dá conta de acessar esse currículo engessado. E a partir desse processo, aí começa um ciclo de investigação, até chegar no laudo do médico. Né? Pode passar. A quarta questão são os atravessamentos do currículo, das avaliações de larga escala, conflitando com a questão da educação especial. E aí, os professores se perguntam, efetivamente, no dia das provinhas de avaliação de larga escala, o que eu faço com os meninos? Inclusive, tem criança que ela é convidada a não comparecer à escola, com medo da nota da escola, né, cair. Então, essa questão, tem um atravessamento das avaliações de larga escala, ou cobrança dos sistemas de ensino, determinando metas a serem alcançados pelas escolas. E aí, uma escola que está se vendo diante de uma camisa de força, de dar conta de um menino sem deficiência, que tem que alcançar uma meta, e como a professora falou, aqui no Espírito Santo é muito forte a questão da competência e habilidade, que está prevista nos currículos da rede municipal e da rede estadual, e aí competência e habilidade pressupondo um padrão de menino, não sobra tempo para trabalhar com esse menino com deficiência. E eu lembro agora no pós-doutorado, na escola que eu fiz o estudo, uma professora chegou na sala de recurso e disse, faremos agora um intercâmbio. O intercâmbio significava, nós vamos juntar os meninos do terceiro ano do ciclo da alfabetização, meninos que já sabem ler, menino que sabe mais ou menos, menino que não está lendo. E olhou para a professora de educação especial e olhou para mim e disse, nem abra a boca para discutir inclusão, você fica com os deficientes. Porque eles não vão aprender a ler mesmo, e eu não tenho tempo de dar conta deles, porque o ano está acabando e eu tenho que mostrar o resultado que o sistema municipal de ensino está cobrando. Pode passar. E, por último, o fortalecimento dos conceitos de adaptação. Né? A gente tem se preocupado muito com essa ideia no campo da educação especial, mediante a ideia de um currículo fechado, cresce muito a ideia de adaptação curricular, flexibilização curricular, adequação do currículo. E aí, quando a gente vai ver o que está se transformando isso, é quase a ideia, eu dou pouco para aquele que é pouco para mim. Quando eu atravesso essa questão do laudo do olhar, com um menino que tem uma trajetória diferenciada, que já tem uma concepção de que ele não aprende, que ele não pode, aí nasce aquele conjunto de atividades que nós tiramos, aqueles livros que nós compramos, que tem atividade pronta, e nós colamos no caderno do menino, muitas vezes, e aí tem uma concepção de, olha, adaptei o currículo, flexibilizei o currículo, e aí quando você vai ver, aquela adaptação traz em si a ideia de que eu tenho um currículo enxuto, menor, pormenorizado. Eu sei que ela já mostrou aqui os 10 minutos, mas só para a gente relembrar uma questão do laudo do olhar, quando eu faço a tese de doutorado lá em Vila Velha, e a escola, ela queria me apresentar os meninos, que a escola tinha com deficiência, e era muito comum os professores utilizarem a expressão só, quando ela ia me trazer uma criança para eu conhecer. Então era muito comum ouvir, Joãozinho só gosta disso, Maria só quer aquilo, o outro só dá conta disso. E aí nós fomos discutir no campo do currículo o impacto do só na aprendizagem dos meninos, porque o só trazia a ideia do menino diminuto, frágil, pouco, que não dá conta, e uma professora dizia, olha, eu tenho que dar a comidinha para ele igual passarinho, um pouquinho, senão engasga e não dá conta. E aí quando você ia ver o impacto do só, o só levava a ideia de um currículo adaptado. E quando você ia ver o currículo adaptado, era um conjunto de atividades conectadas, que a escola chamava de atividades mais fáceis para meninos mais fracos. Pode passar? E aí, finalizando, né, há receios quanto à composição de currículos mínimos e únicos, né, em detrimento de uma riqueza cultural que nós temos dentro do cenário brasileiro, pensados, né, em currículos pensados para padrões de alunos, para atender, né, essas agências multinacionais, em nome de uma educação com qualidade,
Existem preocupações acerca da constituição de currículos para favorecer as avaliações de larga escala, desmerecendo a formação integral do estudante e a função social da escola. E por último, pode passar? No campo da educação especial, nós temos currículos inflexíveis e conteudistas, reforçando os pressupostos da adequação, da flexibilização, da adaptação curricular, muitas vezes assumidas como empobrecimento do que é ensinado aos alunos, principalmente quando o foco das intervenções são os alunos com deficiência, e não são as deficiências dos sujeitos e não os seus processos, né, históricos e sociais. E para finalizar, eu quero só retomar o movimento de resistência que nós precisamos fazer. E para falar desse movimento de resistência, eu quero relembrar uma prática de uma professora na época do doutorado, quando ela se vê com o compromisso de trabalhar com as crianças tipos de solo. Então, estava previsto no livro didático que as crianças iam trabalhar tipos de solo. E como era uma professora que também fazia as suas resistências, ela teve a ideia de pedir que as crianças levassem para a sala de aula a garrafa PET cortada com amostras de solo. E assim as crianças fizeram. E uma das crianças levou um punhado de terra e que tinha ali uma semente que tinha germinado. E aí a aula começou, porque as crianças não se contentaram em pensar somente as questões do solo. Eles queriam também saber de onde saiu aquele solo que tinha aquela planta germinando. E aí, a partir daquela aula, eles tiveram a ideia, então, de fazer uma horta no fundo da escola. E fizeram uma horta para acompanhar o processo de germinação das plantas. E aí o Michael Jackson morreu. Aí o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando o Michael Jackson morre, a mídia divulgando que ele morreu pela questão da medicalização. E aí ela então foi trabalhar isso com os meninos e fizeram um canteiro de plantas medicinais na escola. E ao fazer a degustação, ela entrega a folha da hortelã para Gustavo, um menino com deficiência. Gustavo pega, coloca na boca e grita. E ela pensou, ele se machucou. E ela pergunta, mas o que foi, menino? Ele dizia, não sabia que existia pé de frigels. E ao falar pé de frigels, eles foram estudar, então... Eles foram estudar se realmente havia a composição da hortelã no frigels. E ao estudar, eles começaram a perceber que aquele código de barras que tinha na bala, também encontraram no potinho de semente que eles compraram para fazer as mudas. Então, a professora se pergunta, quem pensou o currículo prescrito teria condição de dizer a dimensão desse conhecimento? Então, nós queremos na escola fazer resistências, e nós queremos resistência igual essa professora faz. Uma professora que resiste a um processo imposto e no cotidiano da escola, junto com seus alunos, ela reinventa a sua prática e ela mostra para o menino que tem sim uma relação entre o solo, entre o processo de germinação, entre a horta, entre Michael Jackson e entre a questão do frigels. É isso. Bom, agradeço também, né, grata, né, a oportunidade de estar aqui com os dois palestrantes. Obrigada pelas contribuições, professor Alexandro. Foi uma grande satisfação, de fato, poder ouvir os dois palestrantes, né, e gostaria de agradecer, inclusive, a professora Sônia por ter me colocado na oportunidade de estar aqui junto dessas duas brilhantes pessoas. E eu acho que os debates que eles trouxeram aqui, né, as falas que a gente teve, né, dos dois palestrantes, nos mostra a importância de pensar, né, a Base Nacional Comum Curricular na educação básica, e considerando também a educação especial, pensando, né, no conflito entre o prescrito e o aluno e a realidade concreta que a gente tem dentro da educação, né? A questão do currículo também, que traz consigo uma tensão que se evidencia nos conflitos, nas contradições entre os conteúdos de aprendizagem propostos e aqueles realmente necessários para a formação humana das pessoas com as quais a gente trabalha na educação, né? Pensar também as questões relacionadas às condições de vida, de aprendizagem dos diferentes alunos
que precisam ser levadas em consideração quando a gente pensa, né, a formação e a educação das pessoas, né, e a efetivação dos processos educacionais que a gente desenvolve. Uma outra questão importante que eu acho que passou aqui nos debates é a preocupação em relação a essa base comum curricular nacional como uma imposição da ideologia neoliberal, né, e para que a gente possa pensar como isso está sendo colocado nos municípios e muitas vezes sem a devida consideração, sem o devido debate crítico, né, que é muito importante, que a gente não incorpore aquilo que nos é proposto sem analisar devidamente, criticamente, né, as proposições que nos vêm, né, como salvação da pátria, e nem sempre é a salvação da pátria. Eu acho que mais do que nunca o momento atual, né, revela a importância de pensar a educação e a educação especial numa perspectiva crítica, né, que nos permita resistir às investidas que buscam construir uma educação para atender os interesses dominantes contra o fortalecimento da educação pública de qualidade. Eu acho que isso foi uma importante questão colocada aqui nessa mesa, e eu acho que é uma questão que a gente precisa sair daqui pensando, né, refletindo e articulando os grupos e as lutas para que a gente resista, né, às investidas neoliberais com as suas imposições nas políticas públicas diversas, seja de educação, de saúde e outras mais, né? Pensar também, importante, né, a questão dessa ideologia proposta como uma ideologia que parte do engodo da meritocracia, né, numa sociedade de classes contraditórias, em condições diferentes dentro da sociedade, né? Então, a gente precisa considerar isso para que a gente entenda, né, que existem classes que estão em condições diferentes, que gozam, né, posições diferentes dentro da sociedade, que têm acesso diferente aos bens e serviços produzidos na sociedade. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar a respeito, né, da base nacional comum curricular e pensar as propostas, né, que ela traz como uma formação alienante ao trabalho, né, formando, de fato, as pessoas que interessam às classes dominantes, né, e também ao mercado que lucra com a educação. Então, acho que a gente fecha, né, acho que talvez as questões aqui, pensando na importância das defesas das políticas públicas universais e estatais e a educação pensada, né, numa educação que, de fato, possa promover uma formação humana mais libertária e não uma formação de pessoas alienadas, né, que atendam aos interesses da classe dominante. Vou deixar, então, só mais um minutinho para cada palestrante fazer, né, o fechamento das suas falas, para que a gente possa encerrar essa mesa, porque já são 10 horas, né, já estamos no horário. Bem, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, de debater e dividir a mesa com o professor Alexandre, é Alexandre, né? Alex, é o nome do meu filho, Alexandre, eu chamo de Alex. Só lembrar que tudo isso que foi exposto, né, na minha fala em relação à base nacional, eu até, né, tinha colocado isso em um dos slides, se a base nacional curricular, comum curricular, ela é privatista, ela segue uma ordem mercantil, quer dizer, ela não inclui nem pessoa com deficiência e nem pessoa sem deficiência, né? Então, na verdade, se ela não serve para um grupo e nem para outro grupo, na verdade, ela acaba excluindo mais ainda a pessoa com deficiência, né? E já tem bastante limitações esse modelo social que a gente vive em termos urbanísticos, de transporte, de comunicação, enfrenta tremendas barreiras sociais. Eu acho que isso também tem a ver um pouco com o que o professor Frigoto falou ontem, as deficiências sociais que são criadas nesse modelo que a gente vive.
Então, realmente, a BNCC, ela não serve nem para pessoas com deficiência e também sem deficiência. Então, realmente, é uma BNCC que a gente precisa resistir e ver o que a gente pode fazer na hora de fazer as reformulações dos nossos currículos nas redes municipais e estaduais, para não fugir à nossa concepção teórica. O Alex falou que aqui em Espírito Santo já seguem, de certa forma, as competências, né? No Paraná, não. No Paraná, a gente tem experiência de trabalhar já há muito tempo com a pedagogia histórico-crítica, tanto no estado como do município de onde eu venho. Mas a gente sabe que acaba sendo infiltrando, né, essa concepção que perpassa aí a BNCC. Eu acho que o papel da universidade, de vocês que estão participando do seminário e tendo esse conhecimento, acesso a essas informações, é realmente se organizar nas suas associações, os municípios e estados que têm os conselhos estaduais e conselhos municipais. Nós, enquanto professores, podemos pressionar os conselheiros, porque nenhuma reforma passa sem passar pelos conselhos, ou conselho municipal ou conselho estadual. E a gente pode fazer o processo de resistência, como nós estamos fazendo no município de Cascavel, no Paraná, não fugindo da nossa concepção teórica enquanto rede municipal. O currículo de Cascavel é a partir da pedagogia histórico-crítica. E aí vai tentar fazer algumas adaptações que são necessárias da normativa, mas não fugindo a nossa concepção não é por competências, a nossa concepção não é instrumental, a nossa concepção não é prescritiva. Então, tentando não tirar a linha dorsal do currículo, que é uma concepção de homem, né, de sociedade, de educação e de escola emancipadora. Eu acho que esse é o papel de quem está aqui e das redes, de estar cobrando do primeiro órgão aí, que é o Conselho, né, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual de Educação. E fugir o máximo que puder dessa concepção alienante que está aí nessa BNCC. Muito obrigada. E eu só penso bem assim, nesse momento duro, nesse momento de crise, me faz um pouco relembrar também a professora Iniceia Mendes, que ela sempre brinca com a gente nos eventos. Quando a caravana capixaba chega, ela diz, a caravana capixaba chegou, né? E a caravana capixaba, né, acho que dialogando com outras caravanas, nós temos talvez assim, uma defesa de também olhar a potência do professor, de olhar a potência da escola, porque muitas vezes nós evidenciamos muito o não fazer do professor, o não saber do professor e a não potência da escola. E penso que nesse movimento de crise, uma das resistências que nós precisamos fazer é começar também a potencializar os movimentos de resistência dos professores, igual a experiência dessa professora que eu trouxe, né? Essa aproximação entre a universidade e a escola, ela é necessária porque ela oxigena a universidade e oxigena a escola, e nessa relação nós vamos fazendo nossos movimentos de resistência e também evidenciando o que nós fazemos de uma maneira contra-hegemônica. Então, nós temos feito essa aposta, essa defesa, e acredito que seja um caminho possível. Ok? Bom, então nós encerramos essa mesa 3, agora da manhã, vamos para um intervalo e depois do intervalo retornaremos, né, para a mesa redonda número 4. Um abraço a todos e tenhamos um bom encontro. Ficamos que voltaremos às 10h30.